Eu costumo ouvir muito 3 perguntas em relação ao estudo da música. 1. O que eu preciso estudar? 2. Por onde eu devo começar? 3. Quanto tempo eu preciso estudar por dia? Vamos lá, vou tentar responder aí cada uma dessas perguntas, começando pela primeira. O que eu preciso estudar? Primeiro é importante você entender a diferença que existe entre estudar e praticar. Isso é um conceito que muita gente não para pensar. Quando a gente está estudando, a gente está aprendendo uma informação nova. E a gente precisa estar muito atento, muito focado para aprender de forma correta. Quando a gente está praticando, a gente está sedimentando uma informação nova que a gente aprendeu para que a gente possa ter fluência naquele material que a gente aprendeu. Então a gente pode dividir os nossos estudos em 2 tipos básicos. Acho que essa é a primeira coisa importante. Estudos que são criativos e estudos que são mecânicos. E esses 2 tipos de estudos devem ser estudados de formas diferentes. Estudados e praticados, obviamente, de formas diferentes. E o que é o estudo mecânico? O que eu chamo de estudo mecânico? Basicamente, acordes, leitura, técnica. O estudo mecânico ele precisa de mais consistência. E dependendo do tipo de prática, ele pode ser feito em períodos menores de tempo. Então, alguma coisa que você pode fazer, que você deve fazer sempre, mas pode ser por tempos curtos. Então, depende do que você está estudando, você pode fazer até enquanto se distrai. Assim, você pode estar estudando técnica e assistindo televisão, né? Fazendo um exercício de arpejo e de repetição enquanto você está totalmente distraído, né? Com a TV ou com qualquer coisa. É a mesma coisa numa academia de ginástica, né? Se você está lá fazendo um exercício de repetição, basicamente repetição. Você fica prestando muita atenção nisso aqui, você não vai aguentar, porque é muito chato. Então, normalmente, o que você faz? Você bota um filme e fica lá. Aqui é a mesma coisa. Você vai ficar... Você pode botar um filme e ficar assistindo e ficar fazendo esse tipo de exercício de técnica e tal. E agora, tem um outro tipo de exercício, que é exercício criativo. Já os exercícios criativos, eles são mais baseados em pesquisa, em experimentação. Repertório, fraseado, harmonia, improvisação. Normalmente, esses estudos eles precisam de mais tempo. Você precisa manter muito foco, não dá para ficar vendo televisão e estudar harmonia. Não dá, não pode ficar, né? Você tem que estar ali mesmo muito imerso naquilo ali, experimentando fraseado, experimentando os acordes, experimentando o arranjo, experimentando outra coisa. Esses estudos criativos, eles realmente precisam ter essa dedicação, esse tempo maior. E para ser fluente na música, a gente precisa estudar matérias tanto criativas quanto mecânicas, e de forma tanto conceitual quanto prática. A minha proposta aqui é que, independente de onde você esteja na música hoje, você pare agora para começar de forma correta. Para a gente se desenvolver bem como músico, é importante que a gente enxergue a música de uma forma completa. Desde imaginar o som na nossa cabeça, até executar, entender e grafar a música. É um processo. Quando você está trabalhando o lado prático e criativo, basicamente você está aprendendo o som. Você está criando consciência do som. Esse é o primeiro nível de consciência musical. Saber o som que a gente quer ouvir e conhecer as sensações que aquele som nos traz. O segundo nível de consciência musical é você saber reproduzir no seu instrumento o som que você quer, o som que você está ouvindo. E isso você atinge trabalhando aspectos mais mecânicos e práticos. É conhecer seu instrumento em termos de escalas, em termos de arpejo, ter o domínio técnico. Então, por exemplo, se eu ouço um som... Ou seja, eu estou tocando, o som está aqui e eu sei como representar esse som aqui. Se eu faço... eu quero fazer... Eu posso até ser desafinado, mas a ideia do som que eu quero está aqui, né? Isso é uma escala, né? Então tem o som da escala na cabeça, eu sei como essa escala é executada no instrumento. Eu sei quando eu tenho uma melodia, aonde ela está, como é que é feita aquela melodia no instrumento, né? Então, esses são os 2 primeiros níveis de consciência, né? Você saber ouvir e saber aonde aquilo é representado no instrumento. Mesmo que você ainda não sabe que é uma escala, que é uma nona, que é uma terça, seja o que for. Porque isso aí já seria o terceiro nível, né? O terceiro nível de consciência musical é você saber nomear as funções de cada som, né? Saber o que cada nota é, que escala que está sendo tocada, né? Se aquela nota tem uma função específica. E isso é muito importante, você entender a função das notas, né? Para que você possa reproduzir uma sensação. Eu gosto de dar esse exemplo aqui, que é muito legal. Eu posso tocar uma mesma música com notas completamente diferentes. Por exemplo, pega aqui, ó. Vou tocar o Atirei o Pau no Gato. As notas aqui vão ser Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, 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 Sol, Fá, Mi. Agora eu vou tocar a mesma música, o mesmo Atirei o Pau no Gato, com notas completamente diferentes. Então você lembra, eu toquei Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, 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 Lá, Sol, Fá, 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 Sol, Fá, Mi, né? Vou tocar a mesma música agora, mesma música, exatamente, com outras notas. O que eu fiz aqui? Si bemol, Lá bemol, Sol, Fá, Sol,
Lá bemol, si bemol, si bemol, si bemol, dó, si bemol, lá bemol, nem sei cantar isso. Ou seja, eu toquei notas completamente diferentes, mas toquei a mesma música, né? Então o que eu mantive aqui? Eu mantive a função das notas. Então, o primeiro nível de consciência, saber o som. Segundo, saber executar aquele som no instrumento. Terceiro, saber a função. Aqui foi quinta, quarta, terça, segunda, terça, quarta, quinta, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a função de uma nota ela é 1000 vezes mais importante do que a nota em si. Então, eu realmente não me preocupo. Que nota que é? É o Fá, é o Si bemol? Tanto faz. O importante é a função da nota para que eu consiga tocar a música que eu quero, ou dar a sensação que eu quero, baseado na função. Porque é a função da nota que dá a sensação nela. Imagina essa música aqui. Um cara um dia chegou em casa e falou assim, olha a música que eu compus, super legal. O pessoal vai olhar pra ele e fala, pô, que música é essa aí, bicho? Pô, essa música de uma nota só. O cara é o samba de uma nota só. Isso foi Jobim. Só que ele não tocou Fá, 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 Fá. Ele tocou assim, ó. Terça menor, terça maior, quarta justa, quarta aumentada. Cada hora essa nota tem um som diferente. O som da terça menor é esse. Terça maior, quarta justa, quarta aumentada. E se eu quisesse continuar? Quinta justa, o som da quinta justa. Num acorde menor. Quinta aumentada. Décima terceira. Sétima menor. Sétima maior. Fundamental. Porque a nota muda, né? Olha aqui, tem um exemplo bom. Vou usar essa mesma nota. Vamos supor que eu... Porque enquanto eu estou tocando só essa nota aqui, ela não representa nada, né? Ela é só uma nota. Agora eu vou dar função para ela. Vou transformar essa nota numa nona menor. O que vai acontecer? Quando eu transformar essa nota numa nona menor, ela imediatamente vai ficar triste e vai querer resolver para baixo. Ó, aqui é só um Fá. Agora aqui é nona menor. Tem que envolver ela com uma harmonia para dar sentido funcional essa nota. Para ela virar nona menor, ao invés de ser simplesmente a nota Fá. Ó. E ela quer... Não chora não, gente. Não fica triste. Não, calma, não é pra ficar triste assim, calma. Linda, né? É triste e quer cair. Agora, eu posso pegar essa mesma nota e transformá-la numa terça, de um acorde dominante, fazer dela sensível. Ela vai ficar alegre e vai querer resolver pra cima, ó. Já abre sorriso. Então, a mesma nota que aqui. Muda completamente a função da nota. Então, ó, o som, saber representar o som no instrumento, saber a função da nota, né? Saber que compasso a música tá, saber as subdivisões, né? Aí começa você a ter uma consciência maior, né? E o quarto nível de consciência musical é... Então você saber grafar o som. Como é que eu pego isso que eu toquei, ou qualquer coisa, qualquer som, e grafo? Isso é muito louco, né? Como é que desenvolveram isso? É lindo ver isso, né? Você desenvolveu uma forma de grafar o som. Quer dizer, não só saber escrever, mas também saber ler aquilo que foi escrito, né? A grafia musical é genial, porque ela permite que você tenha um som na cabeça, escreva aquele som num papel, mande pra alguém, esse cara do outro lado do mundo nunca ouviu sua música, ele vai pegar aquele papel, vai ler e a música vai sair exatamente como você imaginou daqui. Vai sair exatamente como ela estava na tua cabeça. Esse processo é genial, acho isso incrível. Como é que a gente conseguiu, como é que na verdade, as pessoas, né, a vida, a humanidade, conseguiu desenvolver uma forma de grafar os sons nas alturas diferentes. É muito legal isso. E no nível de consciência musical, esse é o último que a gente precisa ter. Exatamente igual a falar. A criança primeiro fica anos só ouvindo. Anos não, 1 ano e meio, 2 anos. Ouvindo o som, só ouvindo. Depois ela ensina o aparelho fonador dela a falar aquelas palavras, né? Depois ela fala as palavras e já tem sentido aquilo. Ela sabe água, tal. Ela fala ainda errado, mas fala. Depois vai corrigindo, vai melhorando, né? Depois que ela vai escrever. Não tem uma criança, você fala, a criança começou aqui, agora vamos ensinar. Antes dela saber falar, eu quero que ela aprenda a ler e escrever, né? Eu lembro quando eu era moleque, quando eu era pequeno, que minha mãe achou que eu tinha algum jeito pra música, que eu gostava muito de música, eu tinha curiosidade com isso, me botou pra estudar piano, eu cheguei pra estudar piano. A primeira coisa que a professora fez, que eu não sabia nem o som, como é que era ainda, ela queria me ensinar a ler e a escrever. Aquilo ali me desestimulou completamente. Eu falei, cara, não é isso, eu quero saber esses sons as músicas que eu conheço, ou seja, os sons que eu tenho no meu ouvido, eu quero saber passar ele pro instrumento. É só isso que eu quero agora. Eu tava no meu primeiro nível de consciência musical, querendo passar pro segundo, né? Tem as músicas no ouvido, como é que eu passo pro instrumento? Então essa é a primeira parte. Então tem todo um processo. Saber o som, saber representar o som do instrumento, entender as funções daquilo e saber grafar. Tem gente em música também que acontece ao contrário. O cara passa anos e nunca quer parar para estudar a parte da grafia, porque basta você ter os 2 primeiros níveis, né, de consciência musical bem desenvolvidos e você já pode tocar muito bem, já pode ser um profissional. Tem vários profissionais assim. Gente que tem o som e sabe representar o som do instrumento. Acabou. Você já deve ter encontrado com gente assim, né? Gente que o cara toca muito bem, mas não tem a mínima ideia do que está fazendo. Você pergunta que escala é essa? O cara fala, não sei que escala é essa, não sei nada. Por quê? Porque ele ainda está nos 2 primeiros níveis de consciência musical, de saber o som e saber tocar no instrumento. Mas aqui, nesses 2 níveis, ele pode chegar muito longe. Pode ter uma técnica maravilhosa, pode ser um músico super criativo, um músico genial, né? Mas assim mesmo vai ter limitações.
vai ter limitações de não saber o que está fazendo de fato, para poder até conversar com outras pessoas sobre isso, de não saber ler e escrever o que está fazendo, vai sempre depender de alguém. Ou seja, essa pessoa que não sabe ler nem escrever, basicamente é um analfabeto musical. Eu fui por anos analfabeto musical. Eu lembro até um dia que o Frank Gambale viu que eu tinha dificuldade de leitura, e ele falou: Nelson, até quando você vai ser analfabeto musical? Foi uma chamada braba, assim, na minha, na minha autoestima, para parar para entender que alguma hora eu tinha que atingir o quarto nível. Agora, existe na formação tradicional o contrário. Né? Você chegar para a pessoa: bom, quando é que você vai começar a ouvir isso aí que você está tocando? Porque às vezes a pessoa aprende a ler, aprende a escrever, mas aí está ouvindo e não sabe o que é, está tocando um negócio, não sabe se aquilo ali foi acorde maior, se foi menor, não sabe analisar harmonicamente o que está fazendo, né? Ou seja, essas falhas todas, elas atrapalham o nosso caminho para chegar na fluência musical. Então, esses 4 níveis que eu chamo de os 4 níveis de consciência musical, eles são super importantes para que a gente atinja de fato a fluência ao tocar. Então, para ter essa fluência, a gente precisa dos 2 primeiros níveis, como eu falei, né? Mas para ter a fluência totalmente completa, a gente precisa de ter os 4 níveis. E é importante notar que saber o som é a base de tudo, né? Sem isso a casa cai, como se fosse uma pirâmide. Então, se você não tem ali a base da pirâmide, a casa toda vai cair, né? O som é o mais importante. Eu vejo isso nos meus alunos. Tem muito aluno, um erro comum que eu vejo. Eles querem sempre saber que nota. Ah, mas que nota é essa? Que nota eu tenho que tocar? Por que que nota é? Né? Ele quer aprender uma escala e quer aprender as notas da escala. O problema desses alunos é que ainda não chegou a desenvolver nem o primeiro nível de consciência, de ter o som claro, né? Então, você quer saber a nota de uma escala que você ainda não sabe qual é o som dela? Você sabe como é que é a escala alterada? Estou participando de uma nota. Eu tenho som e eu sei como tocar. Depois eu vou ver as notas. É o Sol, Lá bemol, Si bemol, Si natural, Ré bemol, Ré sustenido, Fá e Sol. Ok, legal, tudo bem. Mas o importante é ter o som e saber realizar. Saber fundamental, nona menor, nona aumentada, terça maior, legal. Quinta diminuta, quinta aumentada, sétima menor, fundamental de novo. O acorde que ela funciona nesse acorde, legal. Depois eu vou saber que as notas são Sol, Lá bemol. Porque a nota muda, né? A nota muda de acordo com a altura que você está tocando. Já as funções não, as funções continuam as mesmas. Então, assim, a última coisa que a gente precisa saber é quais são as notas, que nota é, né? Aquilo que eu falei, como se uma criança quisesse aprender a ler e escrever antes de saber falar. Não faz sentido nenhum, né? Vou dar um exemplo aqui de nota em relação à função, que eu acho que vai ser bem claro para você entender. Presta atenção. Vamos pegar um som aqui. E descobri que o ciúme é o perfume do amor. Vinícius de Moraes. Isso é o acorde menor 7 e quinta diminuta. Dó menor 7 e quinta diminuta. Então tem o som. Tem o som na cabeça, sei tocar no instrumento. Sei análise, fundamental. Terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Legal. E agora eu vou ver as notas. É a última coisa. Dó, Mi bemol, Sol bemol e Si bemol. Ah, legal. 4 níveis. Nota como saber a nota em si é o menos importante. Porque agora eu vou tocar isso tudo meio tom acima. Eu vou fazer isso em Ré bemol menor. Tem o som aqui, meio tom acima. Tô tocando igualzinho aqui, meio tom acima. Do mesmo jeito que eu toquei aqui. O som tá aqui. Eu sei fundamental, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Exatamente igual aqui era fundamental, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Então aqui até aqui, nos 3 níveis, tá tudo igual. Quando eu chego nas notas, aqui era Dó, terça menor é um Mi bemol, a quinta diminuta do Dó é um Sol bemol e a sétima menor é um Si bemol. Meio tom acima, Ré bemol. Ré bemol, a terça menor é um Fá bemol, já começa a ficar estranho. A quinta diminuta é um Lá dobrado bemol e a sétima é um Dó bemol. Então imagina você querer ensinar para a pessoa em notas, ao invés de pensar no som, no formato e na função. Vira uma confusão. Porque o cara vai conseguir fazer em Dó, mas se chegou em Ré bemol não vai fazer mais, porque vai dar um Fá bemol, um Lá dobrado bemol, um Dó bemol. O cara vai pro Lá dobrado bemol, o que é isso? Né? Começa a ficar louco, né? Então, assim, organizando naquela nossa tabela, os 2 primeiros níveis são mais ligados aos estudos práticos, ou seja, saber o som e saber reproduzir o som. E os outros 2 níveis, o terceiro e o quarto, são mais ligados a saber a função e a grafia de cada som. Então são mais ligados aos estudos conceituais, ou seja, é conhecer intelectualmente aquilo que a gente já está tocando e já está ouvindo. Então, para a gente ser fluente, a rigor, a gente só precisa mesmo, como eu falei, dos 2 primeiros níveis. Isso acontece com muito músico, que a gente chama de autodidata, músico intuitivo, aquilo que eu falei. Alguém que nasceu numa família super musical e teve contato com a linguagem musical desde a infância. Então, o cara tá ouvindo aquilo desde que nasceu, ele já sabe falar. Eu lembro quando eu fui pra Suécia, as criancinhas lá de 2 anos de idade, 3 anos de idade, falavam sueco fluentemente.